Olá aluno, e aí? Tudo bem? Suave? Nós vamos dar início a um novo assunto, certinho? Nós vamos agora falar sobre esse nome lindo que está escrito e que eu coloquei para vocês. Nós agora trataremos um pouquinho sobre o abstracionismo, tá bom? Nós vamos entender o que foi o abstracionismo. Nós vamos estudar um pouquinho a sua origem, sua formação, as suas influências, né? Os artistas que mais se destacaram no estilo e o mais interessante, o que é essa arte, o que é esse abstrato, né? O que é essa arte abstrata, o que isso traz, o que isso remete de importante para a história cultural mundial e também para a sociedade em si, certo? Te aconselho a se preparar, se acomodar. Como eu sempre digo, se você estiver assistindo a esta aula no celular, coloque um fone de ouvido, vai ficar melhor para que você possa me ouvir. Se estiver assistindo no computador, no notebook, use caixinhas de som, né, que ampliam maior o som. Se você estiver vendo na TV, é um prazer estar na sua casa, na televisão. Aí é só deixar um volume legal, mas deixa algo que você consiga ouvir com calma, com tranquilidade e entender o assunto com total propriedade, certinho? Vamos passando aqui para a gente poder ir estudando o nosso tema. Vamos lá. O abstracionismo refere-se a formas de arte não administradas pela figuração e pela imitação do mundo, ou seja, não representam objetos próprios da realidade concreta. Então a gente tem o abstrato, tá? Essa arte abstrata, ela não tem a intenção de imitar e nem de parecer com nada que existe. Vamos supor, eu vou desenhar o meu celular, tá? Eu vou fazer esse trabalho, mas eu não preciso fazer um trabalho, minha arte, já que eu estou fazendo pintando meu celular, ele não tem que estar aparecendo no celular. Ele não tem que imitar um celular. O que ele tem que fazer é passar a visão de mundo do artista, né? A sua visão de mundo ali, ele vai interpretar da sua forma. Ao contrário, se utiliza das relações formais entre cores, linhas e superfícies para reproduzir a realidade da obra. A arte abstrata, o abstracionismo, tem uma realidade própria, tá bom? Tem uma realidade própria, tem uma realidade que é só do estilo da arte, e é como se fosse, para quem gosta de assistir filme da Marvel, olha eu usando a Marvel como exemplo na nossa aula, e delícia! É como se fosse um multi-universo, é um universo diferente, é uma visão de mundo diferente, é uma interpretação da natureza, uma interpretação da forma humana, uma interpretação dos traços, das linhas, das cores, é uma interpretação própria, tá? E que não tem intenção nenhuma de imitar qualquer coisa que exista ou que venha a existir. Seu surgimento deve-se a experiências das vanguardas europeias, que rejeitam a herança renascentista das academias de arte. A gente tem a herança renascentista, quando a gente fala aí do Renascimento, a gente fala aí de um período totalmente inspirado na arte clássica, tá? E a arte grega aí como maior inspiração renascentista. E o Renascimento, o grego tinha uma ideia de perfeição, de beleza, uma ideia de perfeição total. Quando o Renascimento vem ao final da Idade Média, ele resgata essa arte, né? Essa arte onde eu tenho que tratar a perfeição, mostrar os músculos, né? Se eu vou fazer uma escultura, eu vou esculpir ali todos os músculos, né? De forma por inteiro, de forma completa. Era perfeito. O abstracionismo vem rejeitando toda essa herança, tá? O abstracionismo rejeita essa herança e fala, não, por que eu tenho que fazer perfeito? Por que eu tenho que imitar? Por que eu tenho, me explica aí, por que eu tenho que fazer igual, se eu posso passar a minha visão de mundo, se eu posso passar a minha opinião, a minha ideia, se eu posso desenhar como eu quiser, traçar como eu quiser, usar as cores como eu quiser. A ideia do abstracionismo é justamente essa. Ela veio, né, em rejeição às ideias renascentistas. O modo de criação abstracionista surgiu no início do século XX, mais claramente décadas de 1910 e 1920.
Então a gente tem o abstracionismo, né, surgindo aí no início do século XX, nesse período aí. O abstracionismo é, portanto, um modo de fazer arte que se acendeu durante o movimento modernista, originado na Europa. O movimento modernista, eu já pincelei um pouco, como eu falei que vocês vão trabalhar o modernismo com mais propriedade no 9º ano, mas já pincelei um pouco do modernismo quando eu tratava do cubismo, tá bom? Surgiu na Europa no século XX e ele vem trazendo ideias de arte modernas, onde eu podia me expressar como eu quisesse, onde eu podia falar o que eu achasse, onde eu não tinha que me importar tanto com regras e técnicas, mas eu devia passar o meu pensamento. E tudo isso embasado nas mudanças que o mundo ocorreram, né? Guerra, revoluções, tantas coisas. Tudo isso deixou o artista muito frágil e ele passa agora a querer retratar na sua arte o seu objetivo, a sua psique, a sua mente, os seus conflitos internos dentro da sua arte. A gente tem o modernismo aí e o abstracionismo surge, né, nessas ideias modernistas. Originou-se na Europa, os dois. A subjetividade, quando a gente fala subjetividade, a gente fala de emoção, tá bom? Toda vez que eu falar de subjetividade, eu falo de emoção, sentimentos, essas questões todas. A subjetividade está ligada ao princípio da criação do estilo, porque a fuga da realidade é o objetivo central das obras produzidas neste período, tá bom? Fuga da realidade. Como eu falei, o modernismo ele vem inspirado em muitas mudanças que o mundo recebeu, né? E o abstracionismo também, inspirado em tudo isso, ele vem mostrar aí traz um artista muito frágil, um artista muito martirizado, um artista muito machucado, que passou por guerras, passou por revoluções, revolução industrial, tá? Transformações, muita coisa. Então agora ele vem tentar trazer na arte dele, né, esses conflitos, essas dores que existem dentro dele. A gente pode ver aí, né, tantos artistas em vários estilos que também trabalhavam essa mesma vertente. Assim como as vertentes que surgiram durante o período modernista, a arte abstrata veio sobretudo para romper antigos paradigmas. Já falei sobre isso, né? Principalmente a arte renascentista, que está completamente ligada à arte clássica, à arte grega, e esse estilo é o estilo do belo, da perfeição, do traço perfeito. Suas formas trouxeram, assim, a rejeição dos consumidores artísticos, porque não interagiam com o modelo racional dos antigos estilos. Então a gente tem, né, de início aí um grande trabalho para ser aceito, porque a gente tem um padrão, depois você vem assim de rápido com um padrão novo, é óbvio. Choca, divide opiniões, e no início foi um pouco complicado se instaurar. Vamos lá? Tais vanguardas representam movimentos de ruptura artística. Já falei sobre isso várias vezes, né? Sobretudo em relação aos modos renascentistas. Já falei sobre isso também. Eles vêm completamente em contraponto ao que o renascentismo pregava dentro da arte. Tradicionalistas e academicistas. Esses moldes eram pautados no modelo do arte greco-romano, com o conceito do belo e sua principal característica, né? A gente tem aí, quando se fala em arte clássica, a arte grega, né, ela vem saltando serelepe na frente, porque é a que mais se expressou. A arte romana também vem junto. E a arte do belo, né, a característica da arte clássica e da arte renascentista. Vocês também vão poder adentrar mais a fundo sobre o Renascimento também no 9º ano, tá bom? Vocês vão estudar com mais propriedade o que foi o Renascimento no 9º ano. É uma arte de traços perfeitos, tá? Traços, formas, modelos na sua perfeição total. Olha as motos passando, vou baixar um decreto na minha rua. Não passa moto enquanto eu estiver gravando a aula. Ei, desespero. A partir desse contexto, surge posteriormente o que foi intitulado abstracionismo, tá bom? Sendo que o artista que iniciou esse movimento foi um russo, Kandinsky. Kandinsky foi um russo, é o pai do abstracionismo, foi o cara que iniciou essa história toda. Esse pintor estava interessado em estudar os efeitos da cor e da criação aliada à música. Então ele estudava a arte
no geral e o que ela causava efeito, os efeitos que ela causava. Vale lembrar que, assim como as outras artes expressionistas, cubistas, dadaístas, futuristas, surrealistas e neoclassicistas, o abstracionismo foi uma expressão forte da guerra. O início da Primeira Guerra Mundial, portanto, marcou o coração dos artistas durante essa época. Como eu falei, a Primeira Guerra Mundial, ela deixou muitas marcas na sociedade, ela deixou muitas marcas nas pessoas. E o artista, ele tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada. O artista, ele tem a alma dele, ela precisa se comunicar com o tempo atual. E nós estávamos tendo um tempo atual na época muito doente, muito fragilizado, né, por conta da guerra e também muitas outras coisas que estavam, muitas outras mudanças, revoluções, alterações acontecendo. Então tudo isso gerou no artista aquele pânico, né? Aquele conflito. E a gente tem aí não só o abstracionismo, mas o cubismo, o modernismo, né? E outros estilos, o expressionismo. Lembra de Edvard Munch? Nós estudamos lá o grito, né? Aquela imagem do grito assim que alguns descreveram nas atividades que passa agonia, passa medo, passa dor. Então é justamente esse o sentimento que os artistas sentiam na época. Tá? Esse é o sentimento de dor, de medo, e eles queriam expressar isso dentro da sua arte. E eles só podiam fazer isso se pudessem quebrar com todos os padrões, se pudessem quebrar com todo o tradicionalismo, com todas as regras, com todos os moldes, e fazer uma arte que pudesse mostrar a alma deles. E aqui a gente tem também o expressionismo sendo criado nesse mesmo contexto. A partir da necessidade de trazer à tona as emoções guardadas deste período de tensão, de guerra e de violência, que Wisely, Piet Mondrian, né, e Malevich se juntaram para formar o trio sagrado da abstração. São os três artistas aí que trouxeram o abstracionismo com muita força, muito poder e muito empoderamento. É a palavra que se usa hoje, né? Empoderamento. As principais características da arte abstrata são a arte não ser representacional, não tenho interesse nenhum em representar o que está na minha frente, eu não tenho interesse nenhum em representar a realidade, eu tenho interesse em representar o meu interior, o meu sentimento, os meus conflitos, a guerra que existe dentro do meu eu. A ausência de objetos reconhecíveis, sabe aquela pintura abstrata que você olha e você fala, o que é isso? Será que é de onde? Pois é, o abstracionismo não tem interesse em colocar objetos reconhecíveis. O que está ali dentro é a alma do artista, é a interpretação do artista. E que você pode observar e trazer uma interpretação para si, trazer uma interpretação ao seu modo de ver e expressar também o seu interior. Certo? Arte subjetiva, tá? O subjetivo trabalha com o coração, com a mente, com as emoções, com os sentimentos. Oposição ao modelo renascentista e a arte figurativa, eu já falei para vocês em duas palavras apenas o que é o Renascimento e é o objetivo do Renascimento, que é essa arte perfeita baseada no classicismo e valorização das formas, cores, linhas e texturas. A arte abstrata é uma arte muito colorida, cheio de traços, cheio de formas e cheio de cores. Esse aqui é a pintura que inaugura o abstracionismo. Quem pintou foi Kandinsky, tá? Sem título ou primeiro aquarela. Perdão, o primeiro está separado, o O é erro de digitação, mas não está correto. Não vão na do professor que você não vai acertar, tá bom? A primeiro é tudo junto. Se a professora Rose vê isso aqui, o professor Marcos, eu tô lascado. Primeiro é junto, viu? Foi a digitação aqui, acho que foi na hora de eu arrumar, deve ter descido. Sem título ou primeira aquarela abstrata de 1910. É de Kandinsky, que considera a primeira obra abstrata no contexto modernismo europeu. Por que o contexto modernismo? Porque o modernismo deu origem ao cubismo, ao dadaísmo, ao abstracionismo e muitos outros estilos que vieram depois, que trabalhavam essa carga que o artista possuía dentro de si. Nós terminamos, tá bom, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido o meu assunto. Nós vamos continuar tratando do abstracionismo nas próximas aulas, certinho? Se você não entendeu algo que eu disse,
Volta lá do início, assista mais uma vez, tá bom? Para que você possa entender o assunto por completo. Se ainda assim lhe restar alguma dúvida, envie-me uma mensagem. Eu terei o maior prazer em te ajudar a resolucionar os seus problemas e as suas dúvidas quanto ao nosso querido, amado e abstracionismo. Certinho? Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, galera. Até a próxima aula, viu? Abraço.